Oi, gente. Cheguei em mais uma live. Tudo bem com vocês? Vambora. Vamos de live, vamos de estudo, vamos de palavra. Boa noite, boa noite. Nós vamos hoje estudar um pouco sobre a trajetória de uma mãe. Comportamento, é aquilo que eu sempre falo. Comportamento gera resultado. Deixa eu achar aqui. Hoje nós vamos falar sobre uma mãe muito especial da Bíblia. Vai pegando tua Bíblia, deixa eu achar a passagem aqui. Paz, queridos. Chama uma mãezinha pra live. Boa noite, a paz. Chama uma mãe. Que hoje tem um estudo poderoso. Tá frio, né, gente? Meu look do frio, ó. Minha touquinha velhinha. Mais eficiente. Vambora, pega a Bíblia, pega papel, pega caderno, pega caneta. Compartilha a live, vou compartilhar aqui também. Vou chamar as mãezinhas. Deixa eu chamar também. Glória a Deus, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre... Opa, Aimee, abaixa o tom. Eu tô na live. Não sei. Ai, gente, tô com os anjos hoje, tá uma benção. Hoje nós vamos falar sobre uma mãezinha da Bíblia. Uma história que me chama muito a atenção. Uma história que desperta o meu coração. Meu áudio tá baixo? Vamos ver. Vê se melhorou agora. Quero falar de uma mãezinha abençoada. Uma mãe que muda, né? Ela mudou a história dela por causa do comportamento dela. Pega a tua Bíblia, 2 Samuel 21, nós vamos ler. 2 Samuel 21. A paz. Vê se melhorou meu áudio, fala aí. Tem medo de colocar um microfone, melhorou? Então tá bom, então vamos embora. 2 Samuel 21. Compartilhe a live com uma mãe, para uma mãezinha participar. Hoje eu quero falar sobre uma mãe da Bíblia chamada Rispa. Alguém já ouviu falar dessa mãe? Alguém conhece a história dessa mulher? Nós vamos estudá-la hoje. A nossa personagem de fundo hoje será uma mulher chamada Rispa. Ela tem uma história incrível, incrível. E a história dela está no livro de 2 Samuel 21, versículo 9. 2 Samuel 21, versículo 9. Rispa. Vocês já ouviram falar sobre? Conhecem a história dela? A história dela é linda. Vamos conhecer? 2 Samuel 21, 9. Diz assim, ó. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais o enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos primeiros dias, no princípio da cega e da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco, ou um pano de cilício, e estendeu-lhe sobre a penha, sobre a rocha,
desde o princípio da cega, até que destilou água sobre eles dos céus, e não deixou que as aves dos céus se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi, tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes-Gileade, os quais os furtaram na rua de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gibeoa. E os fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, do qual o rei ordenara, e depois disso Deus se aplacou com a terra. Como eu disse, hoje eu quero falar sobre uma mãe que enfrentou uma batalha espiritual. Essa mãe chamada Rispa. A história dela está em 2 Samuel 21, versículo 9, da qual nós lemos até o versículo 14. E a realidade de Rispa é que ela é uma mãe que enfrenta aí uma batalha não só espiritual, mas emocional. Porque ela está vivendo um tempo de seca, um tempo de fome, um tempo de crise. A Bíblia fala que durante 3 anos a terra de Israel estava em crise. E Davi, como rei de Israel, ele negocia muito mal nessa crise. Você vê que desde a Bíblia, desde os primórdios dos tempos, quando um rei governa muito mal uma terra, o povo padece. Quando um governante, ele governa, ele não sabe governar, ele permite que a terra entre em crise, o povo padece. E nessa crise, a Bíblia fala que alguns homens foram levados como escravos e foram mortos. A Bíblia conta a história de uma mulher que ela perde 5 filhos, mas ela aceita perder esses filhos. Porém, Rispa, a nossa personagem principal de hoje, ela não aceita perder os filhos. A Bíblia fala que durante esses tempos de caos, ela perde os seus filhos, mas ela não aceita. Porque os filhos dela são mortos e eles não recebem um sepultamento digno. Então, o que Rispa faz? Durante 5 meses, ela fica em cima de ela coloca os corpos dos filhos em cima de uma rocha e ela enfrenta o frio, enfrenta a fome, chuva, sol. A Bíblia fala que ela toca os animais que queriam ali devorar os corpos, né? Tanto os animais da noite quanto os animais do dia. E ela fica tocando aqueles animais. Porque ela fica lá fazendo uma greve, né? De comportamento mesmo, comportamental, para que os filhos recebam um enterro digno. Pastora, mas que história triste, que essa história de Rispa vai nos ensinar? Vai nos mostrar a batalha espiritual de uma mãe. Porque uma mãe, quando está enfrentando uma batalha espiritual, pode ser num momento de crise, pode ser num momento de dificuldade, pode ser num momento de dor, ela começa a ganhar força em Deus para resolver a situação e mudar toda a sua história. A Bíblia fala que por causa de um enterro digno, Rispa, ela começa a ter um comportamento, ela começa a ter uma atitude que chama a atenção do rei Davi. E a história dela, ela pode nos ensinar o quê? 5 lições. Primeira, anota aí no teu caderninho. Durante a dor mais intensa da sua vida, se posicione em cima da rocha. Nós sabemos que nós, como mães,
né? Como essas lives são direcionadas para as mães, elas enfrentam emoções que, na verdade, pode se comparar a uma montanha-russa, né? A mãe, no começo da maternidade, ela tem um nível de emoção, quando ela vai pegando uma certa experiência, suas emoções elas vão se transformando, mas à medida da criação de um filho, da organização da vida de um filho, da participação, aquela participação ela provoca na mãe uma montanha-russa de emoções, da qual essa mulher ela pode se ver vulnerável, ela pode se ver deprimida. Quantas mães elas entram numa depressão pós-parto, né? E elas não conseguem aceitar que isso é algo funcional do seu corpo. Ah, pastora, mas a depressão não é do maligno? Sim, todas as doenças elas têm causa maligna. O diabo ele é aproveitador. Guarda isso no teu coração. O inimigo é aproveitador, ele vai se aproveitar das nossas fraquezas. E quando as nossas emoções, elas estão vulneráveis, elas estão fracas, o que vai acontecer? Ele vai se apropriar delas, seja qual for. Se você estiver num pico de emoção, de tristeza, de medo, de ansiedade, como que o diabo vai trabalhar e bater naquela emoção para oprimir a sua vida? Através de uma depressão, através de uma angústia, crises de ansiedade. Ele se aproveita de coisas naturais, fazendo elas se tornarem o quê? Intensas na nossa vida. E Rispa aqui, ela está enfrentando o quê? A dor do luto. Não é fácil perder. Não é fácil aceitar a perda. Não é fácil ter que enterrar sonhos. Ela está pegando todos os seus filhos, se eu não me engano, eram 7 filhos, ou 5, 7. 7 filhos. Ela pega os seus 7 filhos, dos quais ela carregou, ela gerou, ela amamentou, ela cuidou. E ela tá tendo que o quê? Enterrar os seus sonhos. Então, quando eu olho para Rispa, eu vejo uma mulher que durante a dor mais intensa da vida dela, ela se posiciona onde? Em cima da rocha. E abaixa essa televisão. Gente, hoje vai ser uma bênção. Abaixa no 5. 5, eu falei. Rispa, no momento da dor da vida dela, o que acontece? Ela se posiciona onde? Em um lugar, em cima da rocha. Por que nós, mães, às vezes, nós tombamos emocionalmente? Porque nós não estamos posicionadas no lugar certo na hora da nossa dor. Existe um lugar para você viver a sua dor. Existe um ambiente que é propício para a sua dor ela ficar suportável. A dor ela não vai ficar amena, a dor ela não vai ficar leve, a dor ela não vai ficar passageira. Mas todas as dores, elas podem se tornar o quê? Suportáveis. Como que as dores se tornam suportáveis? Dependendo do ambiente em que você vive essa dor. A Bíblia fala que Rispa, no momento da sua maior dor, onde ela tem que sepultar os seus 7 filhos, sepultar não, que ela tem que lidar com eles mortos, porque ela estava lutando por um sepultamento, né? E durante aquele tempo que ela está lutando, ela se posiciona onde? Em cima da rocha. Ela vai num lugar alto. E lá em cima da rocha, ela começa a travar uma batalha espiritual e física contra as aves de rapina e contra os animais da noite, feras do campo, que tentavam o quê? Comer aqueles cadáveres. Pastora, mas isso é uma história muito triste. Como que essa mulher, ela aguentou, né, ficar durante esse tempo? Porque ela perdeu seus filhos, perdeu o direito de enterrar, mas ela começou
lutar para enterrar seus filhos. E a Bíblia fala que durante 5 meses ela enxotava os animais de dia e ela enxotava os animais da noite. 5 meses, né? Praticamente 150 dias. Né? Nós vemos que é uma mulher que ela se tornou que incansável. A dor dela não amenizou naqueles 150 dias. A dor dela não passou. Nós vemos que a dor ela tem o seu processo e tem a sua durabilidade. Porém, no pior momento da sua vida, Rispa decidiu, ela escolheu ser uma mulher posicionada, uma mulher que estava em um lugar alto. Ela não deixou a dor que ela estava sentindo dominar as emoções dela, tirar as forças dela. Porque qual que é o propósito da dor? Minguar a sua força. Uma mãe que está abraçada na dor, ela não vai conseguir fazer aquilo que ela precisa fazer. Existem muitas mães que começam a ser falhas, né, e omissas. Por quê? Por causa da dor que elas enfrentam no dia a dia. Eu vou contar uma experiência que eu vivi, tá? Aqui eu trago as minhas experiências. A minha mãe começou a deixar de ser omissa, deixou de ser responsável comigo, começou a ser omissa num momento de dor. Quando ela e o meu pai se separaram, o que aconteceu? Ela começou a olhar para a rejeição dela, para a dor que ela estava enfrentando, e negligenciou o papel de mãe. Ela falou, não, você já está grande, você já sabe se virar. E um adolescente, eu tinha 12 anos na época, né? Eu era uma adolescente. Uma adolescente de 12 anos não sabe se virar. Uma criança de 12 anos é uma criança, né? Por mais que tenha responsabilidade, por mais que tenha boas notas, né? Existe um papel ali. O filho, ele tem o papel de filho. E às vezes, quando nós, mães, vivemos dores intensas, nós negligenciamos o nosso papel de mãe. Pastora, Deus me livre isso acontecer comigo, mas se atente, porque isso faz parte de batalha espiritual. A batalha espiritual é o quê? Você se distrair, você olhar somente para si mesmo e não para o seu propósito. Rispa começa a enfrentar uma batalha espiritual, por quê? Ela tem que ignorar a dor do luto, ela tem que ignorar aquilo que ela estava sentindo, a indignação, a raiva, a não aceitação. Ela teve que ignorar a dor de ver os seus filhos ali se decompor diante dos seus olhos, diante das vistas dela. E ela teve que ser maior do que a dor para que ela conseguisse o quê? Um enterro digno. Para que ela conseguisse algo que os filhos dela tinham o quê? Direito. Quando nós falamos de estar posicionada em um lugar alto, estar posicionada da rocha, nós estamos falando de um comportamento, de não ser dominada pelas emoções. Uma mãe que quer vencer as batalhas espirituais, ela não pode ser emocional. Eu bato muito nessa tecla, porque as mães, por instinto e natureza, né, elas já têm uma forma reativa de emoção, elas já têm uma forma de olhar mais com o coração. Porém, quando se trata de batalha espiritual, guarde isso no teu coração. Você não pode envolver as tuas emoções. Por quê? Porque o mundo espiritual não é emocional. O mundo espiritual é reativo. Então, conforme você reagir diante a sua dor, diante as suas perdas, diante as traições, o abandono, a rejeição, ao luto, conforme você reagir, vai definir o resultado que você vai ter. A Bíblia fala que Rispa, ela começa a ter uma reação, que é estar posicionada
em cima da rocha. E esse posicionamento fez ela não deixar que nenhum animal destruíssem os corpos dos filhos dela. 5 meses que os filhos estavam mortos, a céu aberto, ela ficou enxotando animal, dia após dia. Aí você fala assim, pastora, mas qual que é o propósito disso? Se os filhos estavam mortos, para que ela ficou tocando ave de rapina? Para que ela ficou tocando animal do campo? Porque mesmo que, ainda que estivesse morto, ainda que os seus filhos estavam sem vida diante dela, era dela. Pega esse código para você. Existem coisas na sua vida que você fala assim, pastor, isso aqui na minha vida já morreu. Mas ainda, mesmo que esteja morto, é teu. Mesmo que o teu filho não queira Cristo, mesmo que teu filho não quer saber de Deus, ele ainda é teu filho. É por isso que você não pode abrir mão. Pastora, eu tenho áreas da minha vida que está morta. Eu tenho áreas de familiar, áreas de restauração familiar, áreas do meu casamento, áreas de relacionamento com os meus filhos que já morreram, que já destruído, ainda que esteja morto, é teu. São áreas que pertencem a você. E quando nós temos esse entendimento, nós também nos atentamos que a gente não pode parar de lutar e nem de cansar de lutar por aquilo que é nosso. Como que aquela mulher ia abrir mão dos filhos? Como ela ia deixar os filhos dela lá a céu aberto? Eu acredito que nenhuma mulher em sã consciência, nenhuma mãe de verdade, em sã consciência deixaria. Ela ficava ali, ó, ela suportou o mau cheiro, ela suportou os animais. Gente, nós estamos falando de pessoas, de filho. Imagina a dor, o coração dilacerado daquela mulher. O coração dilacerado que ela estava naquele ambiente. Só que ainda assim ela falou, não vou desistir. Eu vou lutar com todas as minhas forças até o último momento para conquistar o direito dos meus filhos. E aí eu olho para a Bíblia, eu vejo essa atitude de Rispa, eu vejo ela uma mulher extraordinária. Porque nós desistimos e paramos de cuidar de coisas que estão vivas. Às vezes você fala assim, é que dá trabalho, pastora. É porque isso aqui é difícil. É porque fulano é complicado. É porque você não conhece meu filho é rebelde. Mas teu filho está vivo. Ela não desistiu dos 7 filhos que estavam mortos. Tem hora que você abre mão de fazer as coisas, de fazer o que você precisa fazer, porque você está cansada. Pastora, eu estou cansada. Mas ela estava cuidando de algo que estava morto, mas era dela. E você não está cuidando do que é teu, que está vivo. Mas meu filho é problemático, é teu. Está vivo. Tem jeito. Quando eu falo tem jeito, queridos, eu falo com propriedade. Porque hoje eu estou aqui. Porque minha mãe, apesar dos defeitos que ela tinha, dos 1001 problemas que ela tinha, psicológicos, espirituais, ela lutou por mim até o último momento. Ela não aceitou me perder para o diabo. E hoje eu sou resposta de oração. Hoje eu sou o fruto da oração de uma mãe. De alguém que orou, de alguém que buscou, de alguém que via a filha chegar em casa noiada e falava assim, não, vai para a igreja, vai converter, vai ser do altar. Porque ela entendia que enquanto havia vida, tinha esperança. Mas nós abandonamos aquilo que está vivo. Nós começamos a abrir mão porque dá trabalho. Cuidar dá trabalho. Cuidar é cansativo. Cuidar às vezes é exaustivo. Mas deixa eu falar algo de Deus para você. Desliga essa TV agora. Isso, obrigada. Deixa eu falar algo para você da parte do Senhor. Você precisa tomar as rédeas
para cuidar daquilo que está vivo. Para quê? Para você não ter que fazer brotar forças em você quando estiver morto. Acredite, lute enquanto você pode. Mesmo que seu filho seja problemático, desviado, viciado em drogas, mesmo que seu filho seja alguém que não queira nada com Cristo, não desista. Porque enquanto há vida, há esperança. É melhor você arrancar forças das suas entranhas para você lutar por alguém que está vivo do que você ter que ter forças quando morrer. Terceira lição que Rispa me ensina. Peraí, gente. Davi, eu preciso que você vá na sala porque você está me atrapalhando na live, cara. É a última chance que eu te dou. É assim, gente. A gente fazendo live para as mães e brigando com os filhos. É uma bênção, né? Vamos lá. Terceira lição que Rispa nos ensina é que a fidelidade dela na terra provoca uma fidelidade no céu. Aquela mulher, ela foi tão incansável na terra que ela chamou a atenção do céu. Porque os filhos dela já estavam mortos ali, já tinham recebido o decreto. Qual que era o decreto? Morte. Morte, o que? Enforcamento. E não vai ter direito a enterro. Só que Rispa, ela é tão persistente naquilo que ela queria, dignidade para os filhos. Ela é tão persistente que ela começa, na sua persistência e perseverança, chamar a atenção do céu, chamar a atenção de Deus. Porque uma coisa é você passar uma noite. Outra diferente é você passar 5 meses na mesma posição, no mesmo lugar, com o mesmo ânimo, com a mesma força, com o mesmo vigor, enxotando ave, brigando com o animal da noite e aguentando o mau cheiro. E segurando a emoção, vendo seus filhos se decompor. Aí eu aprendo com essa mulher que ela não questiona a sentença da terra, porque a sentença da terra já tinha sido dada. Seus filhos serão mortos sem direito a nada. Mas ela começa a ter uma atitude, um comportamento que começa a gerar e provocar um comportamento no céu. Você, mãezinha, anota isso na tua alma. O teu comprometimento com os teus filhos, o teu comprometimento com a tua missão vai gerar um comprometimento da parte de Deus. Por isso que a gente não pode desistir na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Sabe quando que você tem que parar de buscar? Quando você for atendida. Sabe quando que você tem que parar de orar? Quando você for ouvida. Por isso que a nossa oração de mãe, ela tem que ser o quê? Específica, precisa, determinante. Rispa, ela queria o quê? Um enterro. E ela falou o quê? Não saio daqui enquanto não enterrar os meus filhos. E ela não saiu dali. E aí eu te pergunto, vamos trazer para o mundo espiritual. Quantas vezes você já abandonou o teu lugar de oração? Por quê? Porque você cansou, porque você não viu nada, porque você não está vendo sinais, porque você não está vendo maravilha, porque você não está vendo nada acontecer. Nós nos esquecemos que nós estamos em guerra. E a guerra, ela não dura um dia precisamente. Existem guerras aí que duram o quê? Anos, meses. Nós precisamos entender os códigos de guerra do mundo espiritual. Se uma guerra física, ela tem um tempo de durabilidade, ela não acontece em um dia só, nós temos que entender que uma guerra espiritual também não é fácil. Não é com uma oração que você vai resolver tudo. Não é buscando um dia, não é fazendo um jejum. Nós temos que aprender a ser perseverantes. Pastora, meu filho está rebelde, meu filho
está indo fora do caminho de Deus. E o que você está fazendo contra isso? Que você está vendo e está cansada de lutar. Nós estamos em batalha espiritual. Sabe por que nós estamos em batalha espiritual? Porque nós cremos que nós e a nossa geração vai viver o melhor de Deus na terra. Que nós cremos que os nossos filhos cumprirão o propósito do eterno. Nós cremos que os nossos filhos serão flecha na mão do valente. E que essas flechas alcançarão lugares inimagináveis na nossa vida. Nós precisamos entender que nós estamos em batalha espiritual, sim. Porém, nós não desistimos. Rispa, ela começa a me ensinar, a te ensinar que 5 meses durou a batalha dela. Só que a atitude daquela mulher, a perseverança, a determinação, fez ela provocar uma fidelidade no céu. Anota isso no teu coração, anota isso na sua anotação. O céu é reativo. O céu está esperando a tua atitude. E o céu quer reagir com você. O céu quer interagir com você. Rispa entende que o decreto da terra já tinha sido dado. Só que o que ela faz? Ela guarda um decreto do céu. Talvez sentenças, inúmeras sentenças, já foram dadas para você, para o teu filho, para tua filha. Só que a última palavra vem de Deus. A última palavra vem do Senhor, que fez os céus e a terra da nossa vida. Quarta lição, e penúltima. A determinação de Rispa fez ela alcançar o favor do rei. Rispa era uma mulher que ela era concubina de Saul. Ela era uma segunda esposa. E ela tinha os seus 7 filhos com ele. Só que esses filhos agora estão mortos. Só que a determinação dela não só mudou o decreto, como fez ela ser honrada pelo rei Davi. Quando eu olho para esses princípios bíblicos, eu começo a aprender com ela que não são as lágrimas que eu derramo que vai mudar a minha história. Não é de muito chorar que eu vou chamar a atenção de Deus. Não é no muito sofrer que eu vou chamar a atenção de Deus. O que vai fazer a diferença? A minha determinação. Ela começa a me ensinar que a determinação dela traz o olhar do rei para aquele lugar. Vamos trazer como código espiritual. Tem gente que fala assim, pastor, eu estou morrendo de chorar, Deus não me ouve. Deus não é emocional. Se você acha que você chorar bastante, que você ficar pranteando para o Senhor vai mudar a tua história, já vou te avisar, não vai. Não vai fazer nem cócegas. Por quê? Porque eu não vejo na Bíblia Deus ele se voltando para pessoas que choram. Procura na Bíblia, não tem. Eu não achei. Sabe, fulano chorou e Deus apareceu. Fulano, só o menino lá de Agar, o choro do menino, que ele ouviu o choro do menino. Mas o menino é outra história. Agar teve que ter atitude. Né? Eu não vejo o Senhor olhando assim para se você sofrer muito, eu vou vir aqui e vou te ajudar. Porque se fosse, ele não tinha mandado Jesus. Jesus veio para quê? Para salvar e nos salvar com morte de cruz. E o sofrimento de Jesus não foi pouco, porque Jesus era inocente. E Deus fez o quê para Jesus? Falou, vai, filho, cumpre tua missão. Para isso que eu te coloquei na terra, vamos embora. Quanto mais rápido você aceitar teu chamado, cumprir teu propósito, mais rápido termina. Então, o choro não chama a atenção de Deus. Você acha que essa mãe não chorou? 5 meses, a gente vendo um filho se decompor. Imagina vendo todos os seus filhos. E eu fico imaginando e falo, meu Deus, que força que essa mulher teve. E aí eu olho para a palavra e é como se o Espírito Santo saltasse e falasse assim, não são as lágrimas que faz alcançar coisa alguma. Não adianta chorar. Vai ter um momento de chorar. Para que existe o choro? Para você desabafar a tua alma.
Então vai ter dias que você vai precisar chorar sim, porque você vai estar aqui, ó. E um chorinho resolve. Você vai desafogar a tua alma. Mas isso não vai chamar a atenção de Deus. Enxugou as lágrimas, querida, enxugou as lágrimas, arregaçar a manga e ir pra cima. É voltar a enxotar o urubu que quer comer os filhos da gente. É voltar a acender fogo para os animais das feras do campo não vir durante a noite. Você vê que aqui está falando de dois tipos de animais. Vamos voltar lá no mundo espiritual. Seta que voa de dia, seta que voa ao meio-dia, mortandade que assola ao meio-dia. Estamos falando também de pestes da noite. Existem demônios que rondam durante o dia e durante a noite a vida dos nossos filhos. E nós estamos fazendo o quê? Orando o quê? Eu oro quando dá, porque Deus sabe. Deus sabe, mas Ele quer ver teu posicionamento. Deus sabe, mas Ele quer ver até onde você está determinada. Não é ficar, ai Deus, me ajuda. Não, determinação. Eu não vou arredar o pé desse lugar até chamar a atenção do rei. Eu não vou parar de orar até chamar a atenção do rei. Eu não vou desistir desta causa até chamar a atenção do rei. Quando Rispa, ela tem essa atitude, ela atrai o olhar de Davi. Davi fica sabendo e fala, peraí, parece que eu fiquei sabendo que a Rispa tá lá ainda. Faz 5 meses que morreu. Não, Davi, ela tá lá. Manda enterrar. Manda enterrar. Ele chama ela. O que você quer? Quero um enterro. Quero dignidade. Os meus filhos não eram qualquer um. Os meus filhos também eram filhos do rei. O que ele faz? Enterra. Peguem os restos mortais. Decreta luto. Vamos trazer a dignidade de volta, porque tinha alguém determinada. Uma pessoa determinada chama a atenção do rei. Quando você está determinada aqui dentro, Deus começa a olhar você diferente. Quinta e última lição de Rispa. O confronto com a dor fez dela uma referência. A história dela é triste, não é agradável, né? Nem motivacional, porque a história dela é de dor. Mas o confronto com a dor fez ela ser uma referência. E aí eu te pergunto o seguinte, tem coisa que a gente não pode mudar na nossa vida. Tem situação que você não tem nem controle, porque tem coisas que sobrevêm a nós, a gente não tem como controlar. Você não pode evitar uma morte, você não pode evitar uma falência, você não pode evitar uma traição, porque isso diz o caráter do outro, né? Tem situações que você não pode mudar, mas você pode confrontar situações até a justiça acontecer. Pastora, como que eu confronto situações? Através da oração. A Bíblia fala que nós temos acesso a um tribunal, o tribunal de Cristo. E quando nós entramos nesse tribunal, nós começamos a reivindicar, a pedir e a confrontar aquilo que é de injustiça na nossa vida. Nós precisamos acessar esse lugar. A minha palavra de todo coração para você hoje, mãezinha, é: se você está passando por uma batalha espiritual, você precisa estar num lugar de oração. Você precisa ir no confronto com a sua dor. Não adianta fazer de cega, não adianta fazer que não está acontecendo, né? Existem algumas mães que não aceitam aquilo que está acontecendo com os filhos, porque não é o que elas concordam, não é o que elas ensinaram, não é o que elas sonharam, não é o que elas crê como fé, né? E às vezes ela olha e fala: o que eu posso fazer? Você pode confrontar a tua dor. Confrontar a nossa dor é um lugar.
é um lugar no tribunal de Cristo. É falar, Senhor, aqui está minha semente, aqui estão os meus frutos. Eu não estou feliz. A gente tem que falar das nossas infelicidades. Rispa, ela ficou lá enxotando os chacais, enxotando as aves de rapina, mas ela não estava sorrindo, ela estava determinada. Porém, ela estava em confronto com a dor. Ela estava mostrando para o mundo físico e espiritual que, apesar da dor, ela não ia arredar o pé dali, enquanto a justiça não acontecesse. Sabe o que eu aprendo com ela? Que nós desistimos por muito menos. Nós abandonamos as nossas causas e as nossas missões por muito menos. Então é hora de rever, é hora de olhar para a nossa vida e falar assim, peraí, eu tô fazendo mesmo aquilo que eu posso fazer? Eu tô sendo determinada de verdade? Eu tô confrontando a dor? Eu tô chamando a atenção do rei para mim? Eu tô aguentando até onde dá? Porque às vezes, querida, a gente para por muito pouco. Às vezes nós desistimos da nossa missão por muito pouco. E uma mãe espiritual, uma mãe forte espiritual, ela não abre mão dos seus filhos. Rispa, ela me ensina que ela foi uma fortaleza espiritual no pior momento da vida dela, durante a pior fase da vida dela. Ela decidiu sobreviver, sabe como? Agindo, buscando a justiça e alcançando a justiça. Escolha sobreviver. Escolha ser uma mãe que faça história. E como eu disse, cuide daquilo que ainda está vivo, para você não ter que arrumar forças para quando morrer. Que algumas coisas, quando morrem, nós perdemos as forças. Aí a gente tem que aprender o quê? A sobreviver. Rispa teve que aprender a sobreviver. Porém, ela fez de tudo. Ela lutou, ela buscou, ela conseguiu, porque ela foi uma mulher determinada. Então, hoje na nossa oração, em especial, ontem nós apresentamos os filhos. Eu orei por todos os filhos lá que estão nos comentários, tá bom? Mesmo você que colocou o nome do seu filho depois. Eu orei à meia-noite, orei depois também, tá? Mas hoje nós vamos orar pelas mamães. As mães precisam ser despertadas. Porque as mamães não podem ficar de forma passiva, vendo o filho afundar, vendo o filho ir pro buraco e ficar com aquela historinha assim, ó. Eu não posso fazer nada. Você pode. Você pode. É por isso que o Senhor está nos despertando. Porque nós podemos fazer a diferença. Amém? Glória a Deus, meninas. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa história de Rispa, ela faz muito tempo. Deixa eu ver se eu tenho a data dela. Foi uma mensagem que eu preguei. Todas as mensagens que eu ministro, eu escrevo e eu guardo. Ela tem muitos anos que eu ministrei e hoje eu estava orando sobre a live e o Senhor falou, você vai falar sobre Rispa. Deixa eu ver, 2017. Essa mensagem de Rispa foi de 2017. Mas olha como que é magnífico, né? Pastora, tem material da live? Não tem, meu amor. Não tem material da live. Esse material é sua anotação, tá? Mas essa mensagem de Rispa foi uma mensagem que eu preguei no Dia das Mães de 2017. Eu preguei ela no Dia das Mães. E hoje eu estava orando, o Senhor falou, você vai ministrar aquela mensagem, porque pessoas precisam ouvir. E falou comigo também, porque eu sei que nós estamos em batalha espiritual.
E como nós estamos numa batalha espiritual, nós não podemos abaixar as nossas armas. Então, nós temos que aprender a lutar e a cuidar daquilo que está vivo, para a gente não ter que brotar uma força em nós para quando perder. Risco ela nos dá uma lição triste, mas uma lição preciosa. Então, hoje você vai anotar o nome de uma mãezinha, tá bom? Eu vou apresentar o seu nome, que vai pedir oração, e o nome da mãe que você marcar lá, tá? Se você quiser marcar o Instagram dessa mãe, ou se você quiser colocar o nome de alguma mãe, vou colocar lá, coloque o nome de uma mãe para receber oração, tá bom? Vamos orar? Coloca a mão no teu coração. Repita essa oração comigo. Diga assim comigo: meu Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por este tempo de despertamento espiritual. E eu peço que o Senhor me faça uma mulher posicionada, uma mulher determinada, disposta a persistir naquilo que está vivo, mesmo que espiritualmente esteja morto, que eu venha ser persistente, determinada, como Rispa foi, que a minha fidelidade venha provocar uma reação no céu, que a minha atitude venha despertar os teus olhos, ó meu Rei. E eu peço nesta noite que eu seja uma mulher marcada pela minha determinação, que eu confronte situações que confrontam a minha alma, que eu peça por justiça e que eu ganhe todas as causas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ninguém para uma mulher de Deus determinada em oração, disposta a vencer. Ninguém detém essa mulher. E essa mulher é você. Então, toma posse dessa palavra, toma posse desse ensinamento. Vai ficar salvo as nossas lives. Amanhã é a nossa última live dessa jornada, tá bom? Porque amanhã é quarta-feira. Nós teremos a nossa última live dessa jornada. Depois nós vamos começar outra jornada, eu vou estar avisando vocês, tá? Mas amanhã é a nossa última live às 22 horas. Eu queria marcar 21h40, mas eu tenho medo de não chegar a tempo, porque amanhã eu tenho culto, tá? Então, a minha live, as lives amanhã será depois do culto, às 22 horas. Amanhã a gente vai encerrar com chave de ouro. Quero trazer algo de Deus para você no dia de amanhã também, que faz parte dessa jornada, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua noite, sua casa, sua família. Que o Senhor te desperte, em nome de Jesus. Fica com Deus, um beijo no teu coração. Tchau.